Essa é a letra C do 14, certo? Exercício 14, letra C. Só relembrando lá, né, no vídeo anterior, a gente fez aí os pontos médios no segmento AB, BC e AC, tá certo? Lá do triângulo. Eu vou pegar direto esse triângulo. Por quê? O que que ele fala aqui? Calcule o perímetro do triângulo definido no item anterior. O triângulo definido no item anterior era exatamente esse, ó. Esse aqui, ó, que eu desenhei de azul. As coordenadas são P, Q e R. É o que a gente vai fazer aqui. Coordenada P, que é a coordenada 7 sobre 2. 1 sobre 2, perdão. 1 sobre 2 e 3, né, de acordo com o que a gente fez aqui. A coordenada Q é 7 sobre 2 e menos 1. E a coordenada R aqui embaixo é 8 e menos 1. 8 e menos 1. Certo, tá aí. Então, as coordenadas estão todas aí. Ele quer que a gente calcule o perímetro do triângulo. Então, a gente tem que fazer a distância entre pontos. Fazer a distância PQ, depois a distância PR, depois a distância QR. A distância PQ, então, a gente vai fazer utilizando. Só que aí você olha e fala, nossa, ali tem uma fração. Não tem problema, porque o denominador é o mesmo, né? Então, meio menos 7 sobre 2. A gente mantém o denominador e faz só a parte de cima, que dá menos 6. Porque o denominador é o mesmo. Se os denominadores fossem diferentes, a gente teria que tirar fazer um MMC ali. Não é o caso, né? Assim, certo? Então, eleva ao quadrado, né? Então, a gente subtraiu, deu menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9, certo? Aí a gente vai fazer a mesma coisa com o 3 e o menos 1, né? 3 e menos 1, a gente subtrai ali, né? E vai dar 4, né? Porque lembra que muda o sinal, né? Então vai ficar 3 mais 1, vai dar 4. Ao quadrado dá 16. Isso dá 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então essa distância a gente já sabe que é 5. Agora vamos atrás da distância PR. Opa, distância PR aqui, ó. Raiz de novo. Então a gente subtrai os valores de x. P e R. Então aqui não tem jeito, né? É meio menos 8. Né? Aí você poderia pensar, vou fazer com vírgula e tal. Deixa na fração. Vai ser melhor aí, né? Então vamos fazer o seguinte. Para a gente tirar fazer subtração com fração, obrigatoriamente você tem que fazer o processo do MMC. Maneira mais fácil de fazer, né? Coloca um aqui embaixo, né, desse 8. Multiplica, método da multiplicação cruzada, né? Então a gente multiplica esses dois, né? Vai dar 2 e multiplica cruzado, né? 2, 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes menos 8 dá menos 16, certo? Então, aqui a gente vai encontrar menos 15 sobre 2, certo? É isso. Sempre que você está somando ou subtraindo frações, a gente tem que obrigatoriamente usar, seja qual for o método, mas o MMC ou qualquer outro método. Mas a gente não pode subtrair o de cima com de cima, o de baixo com de baixo, não vai dar certo. Certo? Só para relembrar aí as subtrações de fração. Então vai dar menos 15 a subtração, menos 15 sobre 2. Só que a gente tem que elevar esse menos 15 sobre 2, né, ao quadrado, certo? Então vai ficar menos 15 sobre 2 ao quadrado, certo? E aí, então como é que a gente eleva esse ao quadrado? Eleva o 15 ao quadrado, ó, menos 15 sobre 2 ao quadrado, que é a conta que a gente vai colocar aqui no resultado aqui, ó. Eleva o 15 ao quadrado, dá 225. Eleva o 2 ao quadrado, dá 4. Vai ficar 225 sobre 4, certo? Vamos colocar o resultado aqui. 225 dividido por 4. Mais o outro resultado, que é a subtração do x, do y com y. Então fica 4 também, na verdade, né? Então a gente fica com 3 menos o menos 1, vai ficar 3 mais 1, que é 4, vai dar 16. Depois a gente soma os dois ali, tá? Como tem fração,
Não tem jeito, a gente vai ter que ficar tirando esses MMC aí, né? Se fizer com vírgula, aí você fala, ah, vou fazer com vírgula, mas você não pode usar calculadora, né? Então não tem jeito. A mesma coisa, ó, 225 quartos mais o 16, coloca um aqui embaixo, método da multiplicação cruzada. Primeiro você multiplica assim, 4 vezes 1 dá 4. Aí, 1 vezes 225 dá 225 mesmo, né? Mais 4 vezes o nosso querido amigo aqui, né? O 16, que dá 64, certo? E aí o resultado final ali daquela soma com fração, né? Vai dar 289. A gente até usou esse número hoje. Vai ficar 289 sobre 4. Raiz de 289 sobre 4. E como é que a gente tira a raiz desse número? Ele tem raiz. O 289 é 17. E a raiz do 4 é 2. Pronto, calculamos a distância. Como tem fração, sempre fica um pouquinho mais chato, né, de fazer. Tem que lembrar do processo aí do MMC. Se você não faz assim com essa método da multiplicação cruzada, você pode fazer de outra maneira, não tem problema nenhum. Mas tem que lembrar que tem que tomar cuidado aí com a soma de frações. Agora a gente vai fazer a distância QR, né? Ou RQ, tanto faz, tá? A distância QR, então, raiz quadrada, e vamos fazer as continhas aqui fora, tá? Então vai ser 7 sobre 2 e menos 8. 7 sobre 2 menos 8, certo? De novo, ó, método da multiplicação cruzada. Multiplica os dois de baixo dá 2, e aí a gente vai multiplicar cruzado. 7 vezes 1 dá 7, e aqui vai dar menos 16. Então, esse carinha aqui dá menos 9, isso? Menos 9 sobre 2, beleza? E aí, esse aqui a gente subtrai e tem que elevar ao quadrado, né? Eleva ao quadrado, você tem que elevar tanto o 9, que dá 81, quanto o 2, que dá 4, mais o próximo resultado. Então, o próximo resultado não tem fração, tranquilo aqui, né? E vai dar menos 1 mais 1, porque eu tenho que mudar o sinal. Vai ficar zero, né? Então, vai ser a raiz disso mesmo, 81 sobre 4. A raiz do 81 é 9 e a raiz do 4 é 2. Feito isso, eu consigo tranquilamente agora calcular o perímetro, que é o que ele pede na letra C, né? Ele está falando assim, calcule o perímetro deste novo triângulo. Então, o perímetro, que é a soma dos lados, né, vai ser 5 mais 17 sobre 2 mais 9 sobre 2. Lembrando ali que eu posso tranquilamente, né, fazer a soma dos dois aqui, né? Então, deixa o 5 para lá e soma só os dois. Vai ficar todo mundo sobre 2, mantém, e soma só a parte de cima ali, né? Essa parte de cima dá 26. E 26 dá para dividir por 2, né? 26 dá para dividir por 2, que dá 13. E é, 13 mais 8 dá 18. Aí, então, o perímetro, né? Este perímetro desse novo triângulo, desse triângulozinho que a gente formou com os pontos médios, dá 18. E por fim aí, né, no exercício 14, na letra D e última, né, do exercício 14, vou fazer de vermelho de novo, compare os resultados do item anterior, né, calculado lá no item A com esse aqui do item C. Dá uma olhada aqui, no item A, o perímetro do triângulo inteiro deu 36. O perímetro do triângulo formado pelos pontos médios, que é esse azul, deu 18. Então, que conclusão a gente chega, né? O perímetro do triângulo ABC, né? Esse perímetro é exatamente metade do perímetro, quer dizer, é o dobro, né, do triângulo formado pelos pontos médios, né? Então, só relembrando, a gente calculou o triângulo ABC, que é o vermelho, o perímetro dele deu 36. E o perímetro desse outro triângulo formado pelos pontos médios é uma coisa esperada já, né? Se é ponto médio, vai dar metade, né? O perímetro desse aqui deu 18. Então, a conclusão é que a gente chega que um é metade do outro.
certo? Bora lá, então, para o próximo exercício. A gente vai aí para o exercício 15, aí a gente vai ter que dar um salto aí para a página 8, certo? Bora lá, então. Exercício 15, agora, os exercícios da página 8. Esse exercício, eles tratam de condição de alinhamento dos pontos e área de triângulos no plano cartesiano, certo? Então, esses são os assuntos que você tem que revisar para poder entender esses exercícios que estão aqui. Então, no exercício 15, tá certo? Nós temos aí calcule a área do triângulo formado por esses dois pontos que estão aí e pela origem, né? Quem é a origem, né? Se você voltar aí nos vídeos anteriores, se você está acompanhando aí desde o primeiro vídeo, você deve ter visto aí que a origem do sistema nada mais é do que o 00, né? 0 no x e 0 no y, esse é o ponto. A área, né? Ela tem uma fórmula para calcular a área dos pontos no plano cartesiano, né? A área é o módulo do determinante formado pelos três pontos dividido por 2. Essa é a fórmula da área. Então a gente tem que calcular primeiro o D. Quem é esse D? O determinante dos três pontos, né? Ponto A, ponto B, ponto C, que é o 00 no caso, e aí a gente lembra, né, que na formulazinha do determinante tem essa coluna de 1 aqui, né? Então, eu vou calcular o determinante e dividir esse resultado por 2. O módulo desse resultado por 2. Né? Jeito padrão aí de calcular o determinante, regra de Sarros, coloca aqui, copia as duas primeiras, né? 4, 9. Tem outros jeitos aí na internet, tem jeito mais rápido e prático, né? Eu gosto desse aqui. Aqui a gente multiplica, né? Assim não muda de sinal. Então aqui vai dar 28. Todos os outros dois vão zerar, né? Aqui vai dar 0 e aqui também vai dar 0. Mais 0, mais 0. E voltando, vou fazer de preto aqui. Aqui vai dar 0, né? 0 vezes 7 vezes 1. Aqui vai dar 0. Você vai subtrair 0, somar 0, tanto faz. E aqui não, aqui dá 54. Mais 50, mais 54, só que desse lado a gente muda de sinal, né? Então aqui dá menos 54. E o 28 é positivo, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo aí é 54 menos 28. Esse resultado dessa conta dá 26, certo? Então, o resultado do determinante deu menos 26, né? Menos 26. Então, a área nada mais é do que o módulo do determinante dividido por 2. O módulo do determinante é 26, né? Dividido por 2 dá 13. Essa é a área do triângulo formado por esses três pontos no plano cartesiano. Tá? O jeito mais prático de você calcular a área. Te vejo nos próximos vídeos. Até mais.